Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Olá, quarta-feira, 13 de maio. Confira os destaques desta edição. Veja como são feitos testes para a pesquisa de prevalência do coronavírus no Rio Grande do Sul. Decreto estadual dificulta a atividade de restaurantes, bares e similares. Patran flagra crime ambiental em Três Arroios. Confira também informações sobre o Covid-19 aqui em Erechim e no Rio Grande do Sul. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da TV Erechim. Seja muito bem-vindo e fique com a gente. E nós iniciamos essa edição falando de Covid-19. Veja os dados sobre o coronavírus no Brasil nesta quarta-feira. Até o momento foram registrados junto às secretarias estaduais de saúde 12.400 mortes provocadas pelo Covid-19 e mais de 177 mil casos confirmados da doença em todo o país. Aqui no Rio Grande do Sul, segundo o governo do estado, novos casos de Covid foram registrados em 24 horas. Já são 3.258 pessoas contaminadas em 205 municípios gaúchos e já contabilizamos 111 óbitos. Em Erechim, até o fechamento desta edição, nós temos os seguintes dados. Em Erechim, testes realizados 394, em análise 2, casos confirmados 24, recuperados 14, em acompanhamento 9, óbitos até o momento 1, casos negativos 368, em monitoramento 137, hospitalizados 11 pacientes, sendo 6 de Erechim e 5 de outros municípios. E o Conselho Tutelar de Erechim fez o repasse de R$40 mil para secretarias municipais, com o objetivo de colaborar com ações de enfrentamento ao Covid-19 por meio do secretário Dércio Nonemacher. A Secretaria de Saúde recebeu R$20 mil para aquisição de EPIs, os equipamentos de proteção individual, para os profissionais que atuam na linha de frente de combate ao coronavírus. A Secretaria de Assistência Social foi destinado igual valor, R$20 mil para aquisição de cestas básicas e kits de higiene para auxiliar famílias previamente inscritas no Cadastro Único. O montante do valor provém da dotação do orçamento destinado da Lei Orçamentária Anual de 2020. Para reajuste salarial e manutenção da sede do Conselho Tutelar de Erechim. Porém, em reunião do colegiado, a preocupação com a situação vivenciada por famílias significativamente afetadas pela pandemia levou os conselheiros tutelares a destinarem o recurso às secretarias. E os testes rápidos ajudam na detecção do novo coronavírus. A partir dessa definição, pesquisadores voluntários das instituições participantes saíram às ruas e aplicaram testes rápidos em moradores. Basta a coleta de uma gota de sangue e o resultado é processado em 15 minutos, mostrando se a pessoa tem ou não anticorpos para o coronavírus. Os participantes ainda respondem um questionário com informações sociodemográficas de histórico de saúde e também da rotina familiar. Caso o resultado do teste seja positivo, o município é notificado e o morador recebe orientação para acompanhamento da saúde. A pesquisa encomendada pelo governo do estado e coordenada pela Universidade Federal de Pelotas, que mede o avanço do coronavírus no Rio Grande do Sul, acabou de passar pela sua terceira fase. Nessa última rodada, 4.500 pessoas foram testadas em 9 cidades gaúchas. As residências são selecionadas por sorteio e os testes rápidos são aplicados por voluntários das universidades parceiras do estudo. Eu sou voluntária da pesquisa populacional do coronavírus. A gente está fazendo testes rápidos na população e eu queria saber se a senhora tem interesse em participar. Essa escolha das residências ela é aleatória para que a gente consiga ter uma amostragem que seja representativa da população. O teste ele é um teste rápido, ele demora cerca de 15 minutos para sair o resultado. Com um furinho no dedo, a gente pega uma gotinha de sangue e a gente consegue saber se a pessoa ela tem anticorpos ou não para o coronavírus.
O seu Luiz, que é de grupo de risco, testou negativo e ficou aliviado por ver que os cuidados que vem tomando estão funcionando, mas ele não pretende relaxar. Continuar com os mesmos cuidados, né? De lavar as mãos, não sair, não ter aglomerações, toda aquela, né? A gente tá a fio a pavio, né? Tentando fazer o certo. Muito bom, porque isso aí vai nos dar uma amostragem da população, né? Que possui anticorpos ou não possuem, né? Enquanto o resultado é processado, os participantes respondem a um questionário sobre informações sociodemográficas e da rotina familiar. No caso de o teste ser positivo, o município é notificado e o participante é encaminhado para acompanhamento e suporte da Secretaria de Saúde Municipal. Eu achei super importante, acho que vai nos dar um controle muito bom, né, e uma ideia do quanto essa doença pode estar afetando toda a população. O teste não tem nenhum custo para o participante e é realizado preferencialmente do lado de fora da residência. Em caso de dúvida, é possível entrar em contato com os órgãos de segurança para checar as informações da equipe que está abordando a casa. O nome de todos os voluntários, ele está com a Brigada Militar, então os moradores podem ligar para o 190 ou para o 156 e para ter essa confirmação e um pouco mais de segurança, né, de que nós realmente somos os voluntários da pesquisa. As outras fases do estudo mostram que para cada diagnóstico confirmado da Covid-19 no estado, estima-se que existam cerca de outros 12 não notificados. A base de dados formada pela pesquisa auxilia na tomada de decisões do governo do estado para o enfrentamento ao coronavírus. Por isso que é muito importante que as pessoas abram as portas, que elas venham fazer os testes, que elas aceitem participar, para que realmente auxilie o estado a tomar essas atitudes, né? E no próximo bloco você confere. Decreto estadual dificulta a atividade de restaurantes, bares e similares. E também a gente fala sobre a previsão do tempo. Nós já voltamos. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. O Master traz até você a nova loja de compras virtual, loja.mastersupermercados.com.br. Num clique, sua compra tá em casa. Acesse loja.mastersupermercados.com.br. Selecione os produtos de seu interesse, cadastre-se e faça o pagamento com os cartões e receba suas compras em casa. É fácil, prático e seguro. Loja virtual Master Supermercados. Num clique, sua compra tá em casa. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. E na tarde de terça-feira, a Patran flagrou crime ambiental no município de Três Arroios. Uma grande área de desmatamento irregular foi encontrada na zona rural do município. A Patrulha Ambiental de Erechim flagrou na tarde desta terça-feira um desmatamento irregular em andamento no interior do município de Três Arroios. O maquinário utilizado na retirada das árvores foi apreendido e os proprietários responderão por crime ambiental.
E em reunião no plenário da Câmara Municipal na tarde de terça-feira, vereadores, representantes do Poder Executivo e da Vigilância de Saúde Avisa trataram junto a proprietários de bares e restaurantes de Erechim sobre o funcionamento deste tipo de estabelecimento e em meio às restrições impostas em razão da pandemia do novo coronavírus. E a gente recebeu aqui no estúdio da TV Erechim o presidente do Sindicato da Alimentação para falar sobre este assunto. E nós recebemos hoje aqui na TV Erechim, representando o Sindicato da Alimentação, Bares, Restaurantes e Similares, Ademir Zerbelli. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse decreto editado na última segunda-feira pelo governo do estado, onde não permite que restaurantes, bares e similares voltem a abrir as suas portas. E isso acabou gerando muitos comentários aqui em Erechim, um momento bastante difícil para as pessoas desse setor. E a gente vai esclarecer hoje aqui algumas dúvidas, alguns pontos que são importantes. Bem-vindo. Obrigado pelo convite, uma boa tarde quem vai nos assistir. Estamos aí para esclarecer alguns pontos que o decreto veio a nos proporcionar bastante dificuldade na execução do nosso trabalho do dia a dia. Porque nós, nos decretos anteriores, tinha uma flexibilização e nós poderíamos voltar às nossas atividades gradativamente. Sendo que esse último decreto que saiu agora no fim de semana, nos cortou todas as nossas possibilidades de desenvolver as nossas atividades, desenvolver aquilo que nós já tínhamos conquistado em torno de uns 30 dias atrás, com outros decretos, tinham conquistado uns clientes o seu retorno, e com esse decreto nós tirou todas as possibilidades de estarmos assim atendendo o nosso cliente, atendendo, né, a nossa população de Erechim e quem vem nos visitar em Erechim. Esse decreto ele veio assim para em termos de restaurante, de nos adequar à situação hoje que o município se encontra, o estado se encontra e o Brasil se encontra por causa do corona. Então nós temos, graças à reunião que nós tivemos ontem, eu participei da reunião estadual ontem através do Sindicato de Porto Alegre, com todos os sindicatos do estado do Rio Grande do Sul. E eu tenho assim uma certeza daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós comentamos na reunião realizada ontem de manhã com os sindicatos do estado, que ainda a região do Alto Uruguai estamos numa posição boa ainda, dá para se dizer. Sim. Nós, em proporção a outros sindicatos, a outras regiões do estado do Rio Grande do Sul, o Erechim ainda nós estamos bem, né? Agora nós tivemos ontem à tarde uma reunião na Câmara de Vereadores, onde fez presente lá os vereadores e a Vigilância Sanitária. Encontramos uma solução para atendermos o nosso cliente. Essa solução nos proporciona uma equação dos nossos buffets, já que o decreto diz que os buffets estão estritamente proibidos de funcionar. É verdade. Está proibido de funcionar. Mas nós tivemos uma reunião com o seu Aldo Iligente e nós, em comum acordo com a Vigilância Sanitária, empresários, mais o poder público, nós nos adequamos da seguinte forma: nós vamos vedar o manuseio do alimento pelo cliente. E sim, nós vamos colocar um vidro na frente do buffet, e o cliente vai solicitar
o alimento para o nosso funcionário que estará atendendo atrás do balcão. Então, os buffets eles vão funcionar apenas em uma lateral, a outra vai ficar expressamente para o garçom ou atendente que estiver lá. Exatamente isso, exatamente isso. O cliente ele vai chegar na ponta do buffet, ele não vai fazer nada. O funcionário ele já vai estar com a bandeja na mão, ele vai estar com o prato e o talher e assim vai indo. Assim o cliente vai querer determinada alface, o tomate, enfim, o produto que ele vai querer na alimentação. O prato da salada, os pratos quentes, os grelhados e churrasco, enfim, ele vai ser atendido pelo nosso funcionário. Nosso funcionário vai estar totalmente com o EPI proporcional, né, adequado, conforme a exigência da vigilância sanitária, e ele vai atender o cliente, e o cliente indicando o alimento que ele vai querer ser servido. A partir de que momento começa a funcionar dessa forma nos restaurantes? Hoje estamos sim numa correria tremenda. Estamos numa correria tremenda. Eu, no caso, no meu restaurante, quero ver se eu consigo, até amanhã, no início da manhã, eu estar já adequado com a colocação dos vidros, né? Mas nós temos outros restaurantes que correram na frente, né? Acredito eu que tem alguns restaurantes já adequados a partir de hoje, alguns vão ser amanhã, outros vão ser depois da manhã, mas todos eles vão funcionar da mesma maneira, da mesma forma, porque conforme o Aldo, Vigilância Sanitária, ele fez um acordo conosco que funcionaria todos da mesma forma, então nós vamos nos adequar todos no mesmo sistema para o atendimento do nosso cliente. Então, até essa medida não ser totalmente executada, os restaurantes que não estiverem dentro dessas normas continuam servindo o famoso prato feito. Prato feito. E não pode permanecer no local para a alimentação. Ele tem que fazer o prato feito, né? Sim. Vindo da cozinha, né? O prato feito é servido na mesa, né? E temos o deliveries também, que ele leva para sua casa a comida. E os bares, como é que fica a situação? Porque ali é complicado abrir totalmente as portas por causa da aglomeração, a forma de servir também do bar tem uma outra dinâmica? Não, por enquanto os bares estão estritamente fechados. Sim. Não hoje o decreto, o acordo que nós temos é somente para restaurantes de buffet. Hoje nós estamos assim nos adequando ao decreto somente aos restaurantes de buffet. Quanto aos bares, não existe nenhuma normativa que eles possam trabalhar. Sim. Tem que ficar fechado. E os hotéis? Como é que fica a quebra no hotel nesse momento também? Olha, os hotéis, infelizmente, estão praticamente na mesma situação do que se encontra hoje os restaurantes. Sim. Então, nós temos hoje hotéis que servem meia dúzia de pessoas, de clientes. Tem uns que tem 8, 10, no máximo 15, dependendo do dia da semana. Sim. Porque tem dia de semana que você vai lá e encontra um cliente no hotel, né? E nós, como sindicato, que nós fizemos parte do hotéis e restaurantes, bares e similares, nós temos que ter essa visão que são dois segmentos de hotelaria e segmento de alimentação, são dois segmentos que eles vão nos ajudar, vão nos proporcionar né, a colaboração um com o outro. Porque se vier um visitante a Erechim e ele for almoçar e permanecer em Erechim, ele vai ter que pousar. Então, consequentemente, ele vai usar o restaurante, ele vai usar o hotel, né? Então, são dois segmentos que hoje estamos numa situação complicadíssima, muito complicado, tanto dos hotéis como os restaurantes. A parte mais difícil de tudo isso é demitir um funcionário.
E aí, como é que fica os funcionários desses restaurantes? Isso dói muito no coração da gente, sabe? Quando toca na parte humana, é muito dolorido. Hoje, na minha empresa, por exemplo, eu tenho os meus funcionários colocados no seguro do governo federal. Mas nós temos muitos que estão sendo custodiados pelos próprios proprietários dos restaurantes. Mas, devido ao pouco movimento que nós temos hoje nos restaurantes, nós temos que demitir. Que hoje a primeira despesa a ser deliberada é o funcionário, infelizmente. Infelizmente, enquanto que nós trabalhamos lá com 10, 15, 20 funcionários, nós estamos atendendo 10, 15, 20 famílias. É verdade. Né? E dessas 15, 20 famílias, são várias pessoas, né, que se alimentam daquele salário. Nós, infelizmente, nós temos que nos preservar, nós temos que preservar o CNPJ para não quebrar a empresa. Então, a primeira coisa vai ser o funcionário, e depois, se a empresa se adequa ou ela cresce, ela volta à normalidade, esse funcionário pode retornar. Sim. Né? Mas, infelizmente, que dói no coração de todos os empresários, porque é difícil você preparar um funcionário hoje profissional, é difícil. É difícil mesmo. E depois, quando você tem ele pronto, você vai dispensar ele. Né? É muito difícil e dói no coração da gente aí. Mas é uma situação que nós temos que pensar a empresa em primeiro lugar, para depois proporcionar o emprego ao funcionário. O senhor me disse que tem um restaurante aqui em Erechim e também tem um em Passo Fundo. Passo Fundo é uma situação bastante crítica, porque já houve em torno de 20 mortes lá, Erechim, graças a Deus, apenas uma. Mas a situação, elas são semelhantes, distintas, mas muito semelhantes, porque o coronavírus está aqui em Erechim, mas está lá também. E lá em Passo Fundo, quais são as medidas que o senhor tem tomado? Passo Fundo, eu estou fornecendo alimentação só pelo deliveries. Só pelo deliveries. Infelizmente, Passo Fundo é muito pior do que Erechim. Né? Nós estamos ainda na bandeira laranja, e Passo Fundo entrou na bandeira laranja também, porque nos traíram a população de Erechim. Né? O governo do estado traiu a população de Erechim, traiu o povo de Erechim, porque os respiradores que vinham vindo para Erechim, eles foram bloqueados e ficaram em Passo Fundo. Passo Fundo estava na bandeira vermelha. Sim. E por causa desses respiradores, eles foram para a bandeira amarela. Nós poderíamos ter ido para a bandeira aliás, amarela para nós. E laranja para eles. E laranja para eles. Né? Então, nós poderíamos ter tirado a bandeira laranja para nós e termos ido para a bandeira amarela, mas, infelizmente, é um jogo político, né? Um jogo político, infelizmente, pararam em Passo Fundo os respiradores e nós ficamos na mesma situação. Muitas pessoas deixaram de ir nos restaurantes até um pouco por medo, por insegurança. Mas o senhor, como proprietário de restaurante, qual a mensagem que o senhor deixa para as pessoas? A todos os clientes de todos os restaurantes, e não só o meu, como de todos os que fazem parte da nossa região, do nosso município, nós temos que dar toda a segurança ao nosso cliente. Nós temos uma vigilância sanitária hoje que ela dá para dizer que é nota 10. Sim. Pela equipe de vigilância sanitária que nós temos em Erechim, nota 10, ela não deixa que nós, como empresários, trabalhamos fora da linha de segurança. Então, todos os clientes que forem nos restaurantes hoje estão 100% seguros. 100% a higienização, 100% o esquema de segurança, né? E não há necessidade de ter receio ou ter medo de contrair vírus num restaurante, qualquer um da nossa região, que todos eles estão dentro das normas da vigilância sanitária.
Ok, muito obrigada por o senhor ter vindo aqui na TV Erechim para a gente conversar sobre esse assunto tão importante, tão polêmico do momento. Obrigada. Ok, muito obrigado pelo convite e estamos aí e vamos torcer, né, que essa epidemia o mais rápido possível, né, se dissipa, né, e que nós voltamos à normalidade. Porque a nossa previsão da nossa recuperação do nosso setor, tanto hoteleiro como gastronômico, nós temos uma previsão para 2 anos. E a quarta-feira amanheceu aí com a cara fechadinha, temperatura em torno de 15 graus lá pelas 7 horas da manhã, e a chuva que a gente previu para essa quarta-feira, infelizmente ela não apareceu até o momento. Vamos ver como é que fica aí a quinta-feira? Ao amanhecer, uma mínima de 7 graus, a máxima de 15, a média do dia em torno de 12 graus, a umidade do ar 91%, ventos 20 km por hora e nós não temos previsão de chuva aí para essa quinta-feira. Voltando a falar, voltando a reforçar, precisamos economizar água porque com essa pouca chuva que ocorreu na terça-feira aqui em Erechim, não ameniza a situação da água. A barragem da Corsã se encontra com pouquíssima ou quase nada de água para abastecer a nossa cidade e provavelmente nós vamos entrar em um período de racionamento. E o Jornal da TV Erechim fica por aqui e você pode conferir todas as nossas matérias no Facebook, YouTube e também lá no Instagram. Agradecemos a sua audiência e nos encontramos amanhã neste mesmo horário e neste mesmo local. Até lá! O Master traz até você a nova loja de compras virtual, loja.mastersupermercados.com.br. Num clique, sua compra está em casa. Acesse loja.mastersupermercados.com.br. Selecione os produtos de seu interesse, cadastre-se e faça o pagamento com os cartões e receba suas compras em casa. É fácil, prático e seguro. Loja virtual Master Supermercados. Num clique, sua compra está em casa. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa.